Vamos agora observar, né, as propriedades do potencial eletrostático em condutores. Antes de mais nada, queria lembrá-los que nós já fizemos uma análise prévia do potencial elétrico nos condutores e nos valemos de alguns resultados no capítulo sobre campo elétrico. Vamos resgatar esses conceitos. Então, nós vimos que se nós tivermos um condutor em equilíbrio eletrostático, as cargas nele presentes se distribuem sobre sua superfície, né? Nós demonstramos isso a partir da lei de Gauss. E o outro ponto importante é que o campo elétrico dentro do condutor, por consequência dessas cargas irem para a superfície, né, o campo elétrico lá dentro será nulo. Tá? E, consequentemente, não vai existir uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial nos pontos internos à superfície, né, e também internos ao condutor, perdão, e também nos pontos sobre a superfície desse condutor. Então, nós vamos demonstrar isso de maneira bem direta aqui, utilizando os elementos que aprendemos nesse capítulo. Então, na primeira situação, vamos imaginar aqui dentro do condutor. Então, eu vou pegar aqui dois pontos quaisquer dentro deste condutor. Tá? Vamos pegar aqui um ponto A e um ponto B. Então, eu vou imaginar que eu vou fazer um deslocamento aqui qualquer, né, dentro deste condutor. Né? Essa superfície externa delimita um volume aqui dentro. Então, qual seria a diferença de potencial entre esses pontos? Bem, nós vimos que a diferença de potencial entre o ponto B, né, e o ponto A vai ser dada pela integral, né, que vai de A até B. É claro, constar o negativo, é menos a integral, de E escalar dl. Ou seja, estou realizando uma integração no campo elétrico neste caminho aqui que leva A até B. Ora, nós sabemos bem que se todas as cargas estão sobre a superfície do condutor, o campo elétrico aqui no interior, consequentemente, é nulo. Né? Nós temos que aqui o campo é zero. Se o campo é zero, esta integral, né, só pode ser nula. Consequentemente, analisando o lado esquerdo desta equação, então nós vemos que o potencial no ponto B menos o potencial no ponto A é igual a zero, e logo o potencial no ponto B é igual ao potencial no ponto A. E isto confirma o que falamos aqui em cima, né? Nesta primeira afirmação, em pontos internos, se eu pegar quaisquer dois pontos internos, se eu for calcular a diferença de potencial, a DDP entre eles, o que eu vou achar é um resultado nulo. Né? Ou seja, todos os pontos interiores ao condutor têm o mesmo potencial eletrostático. Agora, fazendo essa análise para a superfície do condutor, então nós utilizamos este resultado previamente, né, e inclusive calculamos o campo elétrico sobre a superfície aqui, nas proximidades da superfície do condutor. E vimos que o campo elétrico deve ser perpendicular à superfície deste condutor. Por quê? Porque se houvesse uma componente tangencial, esta componente provocaria o deslocamento dessas cargas e então o condutor não estaria em uma condição de equilíbrio. Tá? Ora, então,
se eu analisar novamente aquela integral ali em cima, então a diferença de potencial, vamos colocar aqui entre dois pontos aqui, A e B, e aí vamos dizer que esse deslocamento seja um deslocamento dl. Né? Então, como é que vai ficar? Novamente, VB, V de B menos V de A, seria a diferença de potencial possível aí, eventual entre esses dois pontos do condutor. Isso seria menos a integral de E escalar dl, que vai de A até B. Ora, mas nós podemos ver que, novamente, esta integral é nula por uma razão, né, diferente dali de cima. A razão lá é a seguinte, é que o produto E escalar dl, ou seja, E escalar dl é E vezes dl vezes o cosseno do ângulo entre estes dois vetores. Né? Isso aqui será zero. Por quê? Porque o ângulo entre estes dois vetores é de 90 graus. Né? Ou seja, aqui θ é igual a 90 graus, ou π sobre 2. Logo, este produto escalar é zero. O que significa? Voltando para esta integral, né? Então, nós temos aqui que VB menos VA é igual a zero. Logo, novamente, VB é igual a VA. Então, por razões distintas, estes dois resultados, né, são iguais para pontos no interior do condutor e para a superfície deste condutor. Tá? Então, observamos aqui umas das importantes características do potencial eletrostático em condutores. É claro que eu poderia aqui considerar, né, em que eu estou colocando uma situação, né, de equilíbrio. Né? Eu até poderia ter colocado aqui no título, isso aqui é uma condição de equilíbrio eletrostático. Tá? Em equilíbrio. Então é isso aí. A gente pode aproveitar esse momento aqui para falar de uma aplicação interessante, que é a gaiola de Faraday. A gente sabe que se esse condutor tiver em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico dentro dele é zero. Ou seja, as cargas estão todas distribuídas na superfície desse condutor. Então, o que acontece? Se ele for exposto a um campo elétrico externo, estas cargas aqui na superfície, né, irão se reorganizar de modo a manter dentro deste condutor o campo elétrico nulo. Tá? Como consequência, a gente tem o seguinte, né? Então, se tiver uma tempestade de raios, por exemplo, você está dentro do seu carro, que ele é formado aí por metal, uma superfície condutora, então, se você então tiver uma descarga elétrica no exterior desse carro, quem está lá dentro vai ficar protegido, porque as cargas lá vão se reorganizar, de modo a que quem estiver aqui dentro deste carro vai estar numa região em que o campo elétrico continua sendo nulo. De preferência, seria mais seguro se esse carro não tivesse pneus, porque aí toda a carga elétrica em excesso iria descer ali pela parte metálica. Né? Então, em qualquer momento, se você estiver dentro desta parte interior do condutor em equilíbrio eletrostático, você está protegido de uma descarga elétrica de um campo elétrico externo. O mesmo acontece também se você colocar dentro de um condutor um aparelho celular, por exemplo. Se você for receber ligações, isso, né, vai ser complicado, porque
acontecem o processo aí, né, do que a gente chama de blindagem eletrostática. Então, as ondas que são formadas, as ondas celular, né, que são ondas de rádio, né, são ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas elas vão ser, então, barradas por essa superfície desse condutor. Né? É o fenômeno da blindagem eletrostática. Vamos agora, né, para mais uma aplicação do potencial eletrostático para os condutores. Agora, vamos falar sobre o poder das pontas. Nessa nossa dedução matemática desse poder das pontas, a gente vai mostrar que se eu tiver um condutor qualquer, né, que tiver um formato que em certas regiões sejam mais pontudas, que a distribuição de cargas sobre a sua superfície tenderão a ter uma concentração, uma densidade maior nas regiões de menor raio de curvatura, ou seja, nas regiões mais pontiagudas. Para tanto, eu peço para que vocês considerem a seguinte situação. Vamos montar este condutor que eu havia falado, só que agora, primeiro idealizando aqui uma situação que tem uma simetria mais agradável e mais fácil de a gente trabalhar. Vamos considerar duas esferas, né, condutoras, uma com raio RA e outra com raio RB, claramente com o raio de RB sendo maior do que o raio da esfera A. Também vamos dizer que elas estejam separadas por uma distância considerável, de modo que essa distância D seja muito maior do que os raios A, né? E muito maior do que o raio da esfera B. Ou seja, essa distância é muito maior do que os raios considerados. Mas para que eu estou fazendo isso? Vamos lembrar que nós conseguimos mostrar no capítulo campo elétrico que se eu tenho uma esfera carregada, e aqui vamos dizer que esta esferazinha aqui tem uma carga QA e essa aqui uma carga QB. Os campos elétricos, né, delas, né, podem ser considerados como se toda a carga estivesse concentrada no seu centro, tá? Esse é um resultado conhecido já por nós, de modo que o campo elétrico de uma esfera carregada, condutora, vai ser o seguinte, para pontos externos a ela, porque internamente, né, não há campo elétrico, porque ela é um condutor em equilíbrio. Então, o campo elétrico será dado por essa expressão, né? 1 sobre 4π epsilon 0. A carga Q, eu vou chamar aqui de Qzão, sobre o raio ao quadrado, né, na direção R chapéu. Então, isto aqui é o campo elétrico gerado por uma esfera condutora de carga Q. Veja que este resultado é o mesmo para uma carga pontual. É claro, nós vimos neste capítulo que para calcular o potencial eletrostático, como é que vai ficar? O potencial eletrostático eu posso simplesmente calcular como sendo a integral, né, de E dr. Então, fazendo aqui, eu consigo ver claramente, claro, isso fazendo a integração dentro dos limites que sejam específicos, né, para o nosso problema. E aí eu posso mostrar, né, espero que você o faça, tá? É importante que você faça isto como exercício, mas para adiantar aqui,
este resultado é o seguinte, ó, o potencial dessa esfera, é muito simples, é só integrar essa expressão. Será então Q sobre 4π ε0 R. Então, este é o resultado que nós obtemos através dessa integração. Tá? Então, prove isso você mesmo. É bem simples. Caso tenha dúvidas, é só voltar naquela parte onde eu faço a demonstração para a carga pontual. Bem, sabido isso, eu posso tomar esta equação e dizer que o potencial, né, dessas duas esferas são as seguintes. Né? Então, eu tenho que, para a esfera A, eu teria que VA é QA sobre 4π ε0 R A, não é isso? E para B, a mesma coisa, né? Só trocar aqui os seus raios, né? Então, QB é igual a 4π ε0 RB. Isso, então, o que indica? Né? São os potenciais eletrostáticos na superfície da esfera, certo? Tá? Então, isso aqui é na superfície das esferas. Vale reforçar aqui que este resultado que a gente obteve é um resultado aproximado, né? E é por isso que estamos considerando esta aproximação aqui, ó, que a distância entre as esferas seja muito maior do que seus raios. Fazendo isso, a gente pode dizer que este resultado é como se nós tivéssemos aqui duas esferas isoladas. E aí eu posso calcular o potencial assim. Eu assim o faço porque, senão quando eu for escolher o meu lugar potencial como sendo zero lá no infinito, se elas estiverem próximas, este potencial não vai poder ser zero, né? Então, isso é importante. Lembre-se que eu só posso tomar o limite do potencial ser zero no infinito se lá no infinito não houver uma distribuição de cargas, né? Então, daí a razão desta condição de D muito maior que os raios. Vamos ficar ligados nesses detalhes. Então, vamos agora ver como se comporta a densidade de carga nessas esferas. É muito simples. A densidade superficial, né, ela é definida, né? Então, a gente sabe, né? Então sabemos que a densidade superficial de cargas, né, vai ser sigma, né, que é a letra que a gente tem utilizado, que é a carga, a razão entre a carga que está na superfície e a área dessa superfície. Se é uma esfera, né, então nós teremos aqui que Q sobre 4π R quadrado. Tá? Tudo bem? Agora podemos combinar esta densidade e reescrevê-la em termos do potencial aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó, em termos do potencial, este resultado fica como, né? Vai ficar sigma igual a Q, mas este Q eu posso isolá-lo nessa equação, né? Passando esse termo aqui, 4πε0r, multiplicando aqui, ó. Então isso vai ficar o seguinte, ó,
Nós teremos a seguinte razão agora. Nós teremos V vezes 4π ε0r. E aqui embaixo, tá, nós teremos 4π r ao quadrado, que é o raio, que é a superfície da esfera, a área da superfície. Então, nós podemos simplificar algumas coisas aqui. Ó, o 4π com 4π se cancela. Este r cancela com esse quadrado. E aí o resultado que nós temos, né, é que a densidade de cargas, né, superficial de cargas, vai ficar V ε0 dividido por R. Vamos guardar este resultado aqui. Então, colocando este resultado aqui para ambas esferas, o que eu terei é o seguinte, né? Então, resumindo aqui, ó, para a esfera A, eu terei sigma igual a VA ε0 RA, e para a esfera B, sigma BVB ε0 RB. Tudo ok, mas na situação que eu tenho não é a situação exatamente que eu desejo atualmente, porque as esferas estão, né, isoladas. Este passo é importante para fazer essa aproximação do cálculo de VA e VB, mas eu preciso de considerá-las como um condutor único, né, para que eu possa dizer que elas são regiões do mesmo condutor. Então, o que eu devo fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou copiar aqui, ó, e vou ligá-las, né, através de um fio condutor, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou emendar essas duas esferas, né? Vou ligá-las aqui com um fio condutor. Né? E o que eu espero que aconteça? Bem, ligadas por um fio condutor, significa que ambas agora formam, né, juntamente com o fio, um condutor somente. Tá? E as cargas, então, né, serão redistribuídas, né, sobre esse sistema, né, de uma forma conveniente a manter aí uma situação de equilíbrio. Né? E aí, quando essa situação de equilíbrio for estabelecida, o que eu terei? Eu terei, então, que todo esse conjunto aqui, né, que antes tinha um potencial VA e um potencial VB, todas terão o mesmo potencial, que eu vou chamar de V, tá? Simplesmente. Tá? E, da mesma forma, os sigmas, né, as distribuições de carga, serão... vou chamar aqui agora de um sigma A', um sigma B', por exemplo. Tá? Então, nessa situação aqui agora, o que eu terei? Ó? Eu terei que o meu sigma A' vai ser um V', tá? Eu vou chamar do novo potencial aqui, ε0 sobre RA, né? E para o B, nós teremos uma nova distribuição aqui, sigma B', V' ε0, RB. Então eu mudei aqui de página para a gente poder continuar. E aí, vamos ver o seguinte, ó. Eu percebo que nestas duas expressões aparece um termo que é comum, que é este produto de V' com ε0. O que isso significa, né? Já que agora esse sistema se trata de uma superfície equipotencial, ou seja, V' é o mesmo para os dois. E assim,
eu vejo que o produto V' ε0 é constante. Se este produto é constante, né, então o que nós temos aqui? Quer dizer, então, que sigma A' RA é igual a sigma B' RB. Escrevendo isso em termos das razões entre as densidades, nós teremos o seguinte, ó, que o sigma A' sobre o sigma B' é igual a RB sobre RA. Então, vou retornar a figura para a gente visualizar melhor agora. Agora, veja bem, o que eu tenho aqui é o seguinte. Eu percebo, pela nossa figura, que o raio B é maior que o RA. Né? Então, colocando aqui, então vemos assim, ó, se RB maior que RA, isso indica que a razão RB sobre RA é maior do que 1. Concordam? Né? Afinal, se essa razão é maior que 1, é porque o de cima é maior que o de baixo. Isso é bem claro. Tá? Logicamente, né? Então, logo, nós podemos concluir que, diretamente, que sigma A' sobre sigma B', esta razão também é maior do que 1. Correto? Uma vez que essas razões são iguais. Né? Então, passando esse cara multiplicando para lá, isso aqui vai implicar claramente de que a densidade A' é maior do que a densidade B'. Olha que resultado bacana. Tá? Significa que a densidade de cargas aqui nesta região onde o raio é menor é maior do que na região onde o raio é maior. Este resultado nós chamamos de o poder das pontas. Né? E nós temos, então, agora, para um condutor com o formato pontudo, que eu vou colocar a figurinha aqui, aqui, ou seja, esse condutor aqui genérico, né? Isso significa que nessas regiões, tá? Vamos supor que ele esteja aí negativamente carregado, nessas regiões onde o raio de curvatura é menor, eu terei uma densidade de cargas, né? Ou seja, um acúmulo de carga por área maior do que nessas regiões aqui onde o raio de curvatura é maior. Né? É importante dizer que não é que esta região terá mais cargas do que essa, ela vai ter uma densidade maior. E esse tipo de propriedade dos condutores, né, de acumular mais cargas, né, nós dizemos que isso pode ser utilizado para construção aí dos para-raios. Né? Então, esta é a razão do que os para-raios são pontiagudos, ou seja, haverá um acúmulo, uma densidade maior de cargas nas regiões mais pontudas. Né? Consequentemente, o campo elétrico nessas regiões, né, também serão mais intensas. Né? É muito importante, uma vez de que, se você se lembrar, né, então, se
isto aqui, se eu reconstruir aqui aquela situação ali, ó, como então se isso aqui eu tivesse a minha esferinha aqui de raio RA, né? E aqui esta parte maior tivesse a minha esferona de raio RB, tá? Então, eu sei que o campo elétrico nas superfícies de um condutor é o que, né? Ele é dado por, aqui vai ser dado que E, vamos dizer aqui, né? É sigma sobre 2 epsilon 0, né? E aqui, né? EB é sigma B sobre 2 epsilon 0, né? Então, é claro que como essa densidade de cargas é maior, eu teria um campo elétrico, né, mais intenso nessa região do que nessa, tá? Então, isso aí que nós vimos é justamente o princípio de funcionamento dos para-raios. Bem, há ainda muito o que ser dito, né, o que pode ser falado sobre potencial eletrostático. Na internet está recheado aí de exemplos para vocês pesquisarem aqui. Eu me foquei mais na parte das demonstrações, né, e dos conceitos. Espero que vocês tenham gostado. Para que o vídeo não fique muito longo, né, eu vou parar por aqui. Mas deixem nos comentários, né, dúvidas, dicas, sugestões. Curtam e compartilhem o vídeo. Agradeço aí pela paciência de todos e até a próxima.